Bom dia, senhores deputados. Começamos a reunião de hoje. A nossa ordem do dia de hoje é o debate das linhas de ação governativa para 2026, a área da Administração e Justiça. Em primeiro lugar, em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas ao senhor secretário e os seus colaboradores. De acordo com a resolução de 54 do corrente ano da mesa da Assembleia Legislativa, foram definidas as regras para a intervenção dos deputados. Documento que já foi distribuído a todos. Vou agora convidar o senhor secretário, o senhor Chapo, para fazer a apresentação da ação governativa da sua área de tutela. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, em 2025 a área da Administração e Justiça implementou escrupulosamente o espírito consagrado nos importantes discursos do Senhor Presidente Xi Jinping, proferidos durante a sua visita a Macau no ano passado, bem como o Conselho de Governação definido pelo chefe executivo de trabalhar com um espírito empreendedor e avançar com propósitos comuns, persiste no caminho certo e apostar na inovação. Foram alcançados progressos e positivos na promoção de formal da administração no reforço da construção do sistema jurídico da RAEM, na elevação do nível de gestão municipal, assim como o imposto de desenvolvimento integral do mercado. Em 2026, com base nos resultados positivos já alcançados na execução das linhas de ação comunitária de 2025, a área da administração e a justiça e aprofundar ainda mais da reforma da administração pública, consoante as LAG e os objetivos claramente definidos e conjugando as diversas instituições concretas e informações compiladas, centrando-se na linha orientadora e forma intitulada simplificar, descentralizar e optimizar, que visa simplificar a administração e descentralizar poderes, combinar a descentralização de poderes e a regulação e optimização dos serviços, será aumentar a eficiência da governação universal no plano jurídico, promovida de forma abrangente da construção de sistemas jurídicos mais vertentes e ainda seguindo o princípio de servir melhor proporção, serão aperfeiçoados os serviços municipais. Desta forma, será possível reunir sinergias mais amplas e desenvolver mais rapidamente as ações jurídicas nos três domínios prioritários: administração pública, justiça e serviços municipais. No domínio da administração pública, para cumprir o objetivo da ação governativa de aumento da eficiência da governação da AREM, o governo colocou o seu foco no esforço da liderança do topo de coordenação e concertação interáreas. Em fevereiro de 2025, foi estabelecido o mecanismo de liderança e coordenação para a reforma da administração pública, visando tomar decisões sobre a orientação regional, objetivos e as importantes medidas de reforma da administração pública. Em setembro de 2025, em conformidade com a Lei Básica de Macau e a Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da RAEM, revista, o Governo prestou um apoio pleno à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa na realização das eleições para a 8ª Assembleia Legislativa. Na sequência dos esforços desenvolvidos conjuntamente pelas diversas partes, um vasto universo de eleitores exerceu o seu direito cívico, estando-se de um total de 175.272 votantes e uma taxa de afluência de 53,35%. Em outubro de 2025, foi aprovado e promulgado o regulamento administrativo número 13/2025, regime geral de organização e estrutura dos serviços e entidades públicas, que visa promover juntos os serviços públicos e a organização as suas próprias atribuições e a estrutura interna, com base nos princípios da clarificação das atribuições, da simplificação e eficiência da cooperação mútua e da prestação de serviços inovadores. Deram-se por concluída a fusão em imprensa oficial com a Direção de Serviços de Justiça e a reestruturação da Secretaria do Conselho Consultivo e iniciaram-se os trabalhos de reestruturação da Direção dos Serviços de Administração da Função Pública, da Direção dos Serviços de Finanças e do Instituto para os Estatutos Municipais. Foram concluídas as alterações às disposições fundamentais do Estatuto Pessoal de Direção e Chefia e ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau e do Plano de Conexos, tendo-se aperfeiçoado a gestão e o regime de responsabilização do pessoal de direção e chefia. Concomitantemente, em conformidade com a lei, o pessoal de direção prestou o juramento no dia 1 de novembro de 2025. Prevê-se basicamente todos os trabalhadores dos serviços públicos prestam juramento até o final do corrente ano. Continuou-se a alargar o leque de um modelo de serviços de conta única de Macau. Até o final de outubro de 2025 foram integrados mais de 479 modalidades de serviços eletrônicos e funcionalidades com conta única, tendo mais de 670 mil pessoas abertas a sua conta eletrónica. Em articulação com o desenvolvimento da Grande Bahia e da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau e Hangqin, foram instalados em junho
de 2025, quiosques de autoatendimento e serviços governamentais da AREM em 4 cidades, designadamente Cantão, Zhuazhongzhang e Jianmen, proporcionando 37 serviços governamentais de 11 serviços públicos, nomeadamente benefícios sociais, edificação e imigração. Por outro lado, foram instalados sucessivamente bocas de atendimento à distância dos serviços governamentais em Hangzhou, centro de serviços da AREM, situado na Avenida de Venceslau de Moraes, concentrando-se o objetivo de disponibilização de tratamento de assuntos em China e Macau para potenciar o tratamento transfronteiro entre duas regiões. Em 2026, a área de administração e justiça dará continuidade ao desenvolvimento do mecanismo de liderança e coordenação para os reformas de administração já implementado. De acordo com o regime geral de organização e estrutura dos serviços e entidades públicas, aumentar-se ainda mais a eficiência e função dos serviços e benefício da racionalização e agilização de procedimentos mediante a fusão ou reestruturação de serviços, da transferência e a realocação de funções, assim como a simplificação da estrutura interna em causa. Encontram-se abrangidos serviços como a Direção de Serviços de Assuntos de Sede, Governo e a AEM, Direção de Serviços de Obras Públicas, Direção de Serviços de Solos e Construção Urbana, Direção de Serviços de Assunto de Tráfico, Direção de Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Autoridade Monetária de Macau e Instituto Cultural e Instituto do Desporto. O governo prossegue o aprofundamento das medidas de gestão do número de cotas de trabalhadores, permitindo que os recursos humanos disponíveis sejam devidamente valorizados através do aperfeiçoamento de gestão de recursos humanos, da motivação para a promoção da gestão interna com recursos meio eletrônicos, entre outros mecanismos. A reforma do sistema de formação de trabalhadores dos serviços públicos pautar-se-á pela capacidade principal nos postos de trabalho, formando-se um caminho integrado de desenvolvimento com aprendizagem prática, exame e promoção. Simultaneamente, será consolidar a forma a gestão de desempenho organizacional. No intuito de aumentar globalmente a eficácia do funcionamento do governo, implementar-se plenamente o conceito de simplificação administrativa, facilitar a vida à população, promover-se a reforma, simplificar, descentralizar e optimizar, rever-se-á e simplificar-se-á o regime de gestão administrativa em relação com a exploração comercial, empenhar-se-á no desenvolvimento do modelo de serviços públicos por via digital e de combinação de serviços online e offline, bem como a atualização e expandir-se-á a conta única de Macau, a plataforma para empresas e associações e os centros de serviços de autoatendimento para o desenvolvimento da governação eletrônica. Segundo, no domínio da justiça, o governo criou em fevereiro de 2025 o Grupo de Trabalho para a Coordenação Jurídica, liderado pela Secretaria para a Administração da Justiça, com vista a fortalecer a comunicação e a articulação entre as diversas áreas de comunicação em domínios, como a elaboração e execução dos planos legislativos e determinação de grandes projetos e políticas legislativos. O Grupo de Trabalho definiu os novos procedimentos legislativos e regras de logística, aumentando ainda mais a eficiência da produção legislativa. Além disso, foram constituídos no âmbito do mesmo Grupo de Trabalho o Grupo de Trabalho para a Visão dos Diplomas Legais relativos à Exploração Comercial e o Grupo de Trabalho Jurídico estabelecerá para a integração Macau no sentido de promover a otimização do ambiente empresarial. O governo da AREM tem mantido uma boa comunicação e uma estreita cooperação com a Assembleia Legislativa, tendo sido aprovadas até 31 de outubro de 2025 12 leis, as quais abrangem áreas como a promoção da diversificação da economia, o reforço e a integração Macau e Anqing e a processamento de regulamentos e regimes. Em simultâneo, foram criados grupos especializados de acompanhamento dos códigos e com recurso à participação de profissionais tendo sido dado prioridade ao acompanhamento dos trabalhos de revisão do código de CPA, do CPAC e Código Processo Civil. Em junho de 2025, a Galeria Comemorativa da Lei Básica de Macau voltou a abrir ao público após uma remodelação integral. Além das funções originais de divulgação jurídica e de exposição, tem agora um novo posicionamento. Em 2026, o governo da AREM continuará a aproveitar o papel do Grupo de Trabalho para a Coordenação Jurídica, tendo como orientação a filosofia de governança do chefe executivo e os planos de ação governativa a médio e longo prazo do governo, através de estudo e análise conjuntas entre as diversas áreas de governação, dividir-se-ão relativamente aos diversos domínios socioeconómicos, as matérias legais que necessitam de aperfeiçoamento e as matérias objeto de produção legislativa e, com base nas respectivas prioridades e urgências de grau de maturidade, proceder-se à definição científica do planeamento legislativo a médio prazo para 2027. Reforçar-se a comunicação e colaboração com a AL para uma melhor coordenação e a obtenção de melhores soluções para as novas situações e problemas identificados na produção legislativa. Efetuar-se-ão adequadamente a organização dos projetos legislativos e o acompanhamento dos trabalhos da apreciação das propostas de leis e estudar-se-á conjunto a definição de novas regras da logística para melhor a qualidade
qualidade da elaboração das propostas de lei. Para a aceleração da promoção da diversificação do quadro de economia, o governo continuará a optimizar o estabelecimento do regime jurídico relativo ao ambiente empresarial, impulsionando a reforma jurídica intitulada em simplificar, descentralizar e optimizar, aprimorando os procedimentos administrativos, assim como elevando a eficácia da apreciação e aprovação e a precisão e a eficácia da fiscalização. Na próxima fase, será dada prioridade ao aperfeiçoamento do regime de comércio externo, promovendo a optimização do processo de importação e exportação de mercadorias a nível jurídico. Será implementado ativamente o Plano Legislativo Anual, que inclui 15 propostas de lei, como as intituladas de regime jurídico, as associações de Comissão de Defesa e de Segurança do Estado da RAEM, alteração à Lei número 16/2021, regime jurídico de controle de imigração e das autorizações de permanência e residência da RAEM e Lei das Telecomunicações. Assim como são promovidos ordenamentos de trabalho de revisão dos grandes códigos como o CPC, CPAC, CPA e CPAC. Continuar-se a impulsionar a adequação das regras e mecanismos entre Macau e Anqui, fomentar a inovação do primado da lei da zona, cooperação e potenciar o desenvolvimento integrado de Macau, Anqui, aproveitar-se a construção de mecanismos diversificados de associação indígena Grande Bahia, a fim de proporcionar serviços e garantias jurídicas de qualidade, eficientes e convenientes à Grande Bahia. Realizar-se ativamente trabalhos relativos a assuntos jurídicos internacionais, implementação de trabalhos relativos ao cumprimento de convenções internacionais. No domínio dos serviços municipais. Em 2025, conforme as necessidades de desenvolvimento da sociedade e o rumo da reforma da administração pública, procedeu-se à primeira fase dos trabalhos de reestruturação do IAM. Em 5 de novembro, foi aprovada na General pela Assembleia a proposta de lei que altera a criação do Instituto para os Assuntos Municipais, com vista à criação de um ambiente urbano mais limpo. Em 2025, o governo criou o Grupo de Trabalho para Embelezamento e Asseio da Fisionomia Urbana, instituiu uma plataforma de cooperação interdepartamental para o acompanhamento da resolução de questões relacionadas com a fisionomia urbana e estabeleceu um comitê de governança. O grupo de trabalho integra vários grupos especializados. Realizou entre abril e maio uma campanha de limpeza geral da cidade, inspecionando 455 edifícios, num total de 6.888 unidades habitacionais e removendo 3,87 toneladas de resíduos. Promoveram-se ordenadamente os trabalhos de construção de infraestruturas de lazer, o reordenamento dos mercados e a brisa urbana. Tem sido desenvolvido o reordenamento faseado de outros espaços de lazer da zona norte, incluindo a conclusão das obras da zona de lazer da rua central de Toisan, prevista no final do ano, abertura ao público de zona 1 do corredor verde da margem sul da Península de Macau, o funcionamento a título experimental no final do ano do pavilhão de anfíbios e répteis do Parque de Sepaiwa. Tem sido prestado apoio aos trabalhos de segurança alimentar no âmbito dos Jogos Nacionais e tem-se colaborado ativamente com a comissão organizadora a fim de garantir segurança alimentar no transporte centralizado e no armazenamento em Macau de alimentos provenientes do interior da China. Em 2026, a área da Administração e Justiça continuará, como sempre, a persistir no conceito de governança de servir melhor à população, a resolver com uma nova mentalidade e atitude os problemas inerentes à vida da população e elevar o nível de gestão refinida dos assuntos municipais. Proceder-se à segunda fase dos trabalhos de reestruturação do IAM, designadamente no que concerne à simplificação da estrutura orgânica, segundo o princípio de gestão centralizada, reforços de coordenação e simplificação de procedimentos, no sentido de concentrarem as funções de natureza idêntica e diferentes serviços num só serviço responsável. No que respeita ao embelezamento e à fisionomia urbana, continuar-se a reforçar a cooperação interdepartamental através do Grupo de Trabalho para Embelezamento e Asseio e Fisionomia Urbana. Em 2026, para além da continuidade da campanha de limpeza da cidade e das ações de limpeza das praias, reforçar-se-ão de forma urgente as ações de controle e prevenção de mosquitos e roedores, aperfeiçoando a funcionalidade da plataforma de comunicação interdepartamental para a inspeção e da fisionomia urbana.
No que concerne à construção de infraestruturas de lazer, acelerar-se-á o reordenamento de outros espaços de lazer da Zona Norte e a construção do corredor verde da margem sul da Península de Macau e do campo de aventuras de juvenis da Praia de Axa. Promover-se-ão os projetos de criação do Centro de Educação Ecológica do Parque de Sepaiwan e do Pavilhão Infantil de Exploração Venceslau de Moraes na Zona Norte. No que se refere ao reordenamento dos mercados e zonas de vermelhões, tenciona-se iniciar as obras de ordenamento do mercado de Tasmania Barbosa e da zona de vermelhões do Fachique e realizarão os trabalhos de vitalização do antigo mercado de Cluana. Quanto à supervisão da segurança alimentar, dá-se especial enfoque ao aperfeiçoamento dos procedimentos diretivos relativos ao acompanhamento de incidentes de segurança alimentar e à garantia de segurança alimentar em eventos de grande escala, sendo desenvolvidas instrumentais de ações de fiscalização específicas das atividades locais de produção consideradas maior risco e aumentar a eficiência das fiscalizações mediante a digitalização e inspeção de segurança alimentar e o aperfeiçoamento de bases de dados de segurança alimentar. No que concerne à arborização urbana, o IAM continuará a promover melhorias na vegetação, nomeadamente em parques, zonas de lazer e faixas verdes por toda a cidade, valorizando a paisagem urbana de Macau. Em 2026, tenciona-se implementar com caráter de projeto piloto o primeiro jardim amigo das borboletas no Parque de Sepaiwan. Quarto, desenvolvimento da integração Macau-Hangqin. O governo da AREM criou em fevereiro de 2025 o Grupo de Liderança para a Promoção e Construção de Hangqin em estreita articulação com o novo posicionamento estratégico de Macau mais Hangqin, a fim de reforçar a organização e coordenação e promover a alta qualidade e a segunda fase das ações, com uma maior aposta no desenvolvimento em Hangqin. Até 31 de outubro de 2025, no total foram destacados em regime de Comissão Vital de Serviço 30 trabalhadores de serviços públicos para exercer funções a tempo inteiro na Comissão Executiva da Zona de Cooperação e dos seus órgãos. Além disso, foram organizados na Zona de Cooperação 2 recrutamentos em regime de cotas de pessoal destinados aos residentes de Macau, contando-se no total 84 trabalhadores de Macau, os quais correspondem a 48% do número total de trabalhadores em regime de cota de pessoal. Em simultâneo, o governo da RAM procedeu à revisão do regime jurídico de função pública e criou o regime da acumulação especial de funções, permitindo que trabalhadores de serviços públicos experientes e qualificados de Macau possam acompanhar de forma mais flexível os trabalhos da zona de cooperação. No impulsionamento da articulação das regras entre Macau e Hangqin, elaborou-se a lista dos primeiros diplomas legais alvo de acompanhamento prioritário e concluí-se a produção da lei que altera o quadro geral do pessoal docente das escolas portuguesas do ensino não superior e o Estatuto das escolas portuguesas do ensino não superior, o que permite garantir os direitos e interesses dos residentes na criação das escolas na zona de cooperação e na frequência das escolas, bem como costuma uma base jurídica sólida para a cooperação educativa entre as duas regiões. Na determinação do rumo de desenvolvimento das indústrias-chave, foram determinadas as áreas em que possivelmente existe uma conexão entre esta e que poderão atrair mais empresas de Macau interessadas em investir em ampliar as oportunidades de emprego para os residentes, como as de indústria cultural e turística, ensino superior, medicina, tecnologia de ponta, finanças modernas, enquanto o rumo de desenvolvimento prioritário das 4 novas indústrias da zona de produção. Macau e Hangqin estão preparados conjuntamente a criação do Centro de Serviços Econômicos e Comunicação entre a China e os países da língua portuguesa, que visa, através da concentração de recursos, maximizar a vantagem dupla vertente entre o governo, disponibilizando serviços de diversificação no modelo One Stop Shop. Foi criado o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Comercial entre a China e os países da língua portuguesa, com um valor inicial de 1.000 milhões de RMBs, que visa apoiar o desenvolvimento do referido centro dos seus parceiros. Tem-se simplificado os serviços e assuntos governamentais transfronteiriços. Até ao final de outubro de 2025, o Centro de Serviços de Autoatendimento de 24 horas do assunto governamental atendeu, no total, 10.300 residentes de Macau. Uma vez que as ações de construção e desenvolvimento da Zona de Cooperação Fundamental em Guangdong, Macau e Hangqin passarão a ser coordenadas pela Secretaria para a Economia e Finanças a partir de 2026, as mesmas deixarão de custar a legislação comunitária na área de administração de justiça para o ano de 2026. Sobre a liderança-chefe do Executivo na área de administração de justiça, continuará por seu plano diretor da RAEMA e aproveitar o novo posicionamento de Macau mais Hangqin a participar ativamente nas diversas ações de construção de zona de cooperação e a promover ainda mais na construção das infraestruturas, a articulação das regras e a ligação entre os residentes de Macau e Hangqin, levando assim o desenvolvimento e integração Hangqin a um novo patamar. Excelentíssimo Presidente da Assembleia, senhores e senhores deputados, em 2026, a equipa da área de administração de justiça sob liderança do chefe irá implementar o princípio um país, dois sistemas e a lei básica, materializar o espírito consagrado das importantes coisas, por exemplo, do presidente da Chile, durante a sua visita a Macau no ano passado, e ainda cumprir rigorosamente os chineses orientadores e as instituições
da ação governativa tem sempre em mente a sua missão, ousando inovar e sabendo atuar com eficácia, com implementação e ordenar as medidas acima referidas, iremos assumir maiores responsabilidades para assegurar uma boa governação de Macau e bem-estar da população. Muito obrigado pela vossa atenção. Solicito-vos que exponham os vossos valores, as suas opiniões.